Vamos começar. Então, hoje nós vamos iniciar as nossas... Vamos começar a nossa aula de instalação, né? São várias. E é o seguinte, o que eu peço a vocês nesse período que nós estivermos tendo aulas de instalação? São vários passos, tá? Procurem prestar bastante atenção. Num primeiro passo, por exemplo, hoje, semana que vem, nós vamos primeiro abordar a instalação em si, que é uma parte mais simples, indo pelo VirtualBox, né? Aprendendo os conceitos de cada coisa que nós vamos fazer, de alguns porquês de uso também, tá? Vamos aprender alguns macetes, tá? E aí é o seguinte, vocês têm que ter muita paciência, tem que prestar bastante atenção e procurar, principalmente, não perder nenhum passo. Então, procurar aí, viu, e vendo os passos certinho, tá? Porque conforme vocês forem vendo esses passos e aprendendo certinho, tá? Vocês vão conseguir, né, ter um maior êxito. Outra coisa, né? Grande parte do curso vocês ficam se perguntando quando vocês vão aprender a formatar. Então, assim, essa é a hora, né? Procurem não perder passos, procurem não pular, principalmente, tá? Que aí nós vamos, vocês principalmente, vão conseguir aprender da melhor maneira possível. Então, a maneira de se aprender cada vez melhor principalmente sobre essa parte de instalação, é você ir estudando ela. Então, nós vamos ir bem devagar. Geralmente eu procuro já ir devagar normalmente, tá? Mas agora tem que ir um pouco mais, porque estou longe, às vezes alguma coisa acontece, alguma coisa aí no meio do caminho, e aí, né, vocês se perdem alguma coisa e assim por diante, tá? Então, nós vamos bem devagarzinho. Bom, na aula passada, nós começamos a falar sobre essa parte de sistemas, eu falei um pouco sobre o Windows 10 e principalmente da evolução do Windows 10, né? Como é que o Windows 10 foi evoluindo no decorrer do tempo. Então, como que nós fizemos, né, para esse sistema evoluir desde a primeira versão até a última? E nós conversamos bastante sobre isso, tá? Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: por que que a formatação, às vezes, das pessoas tem algum problema, né? Seja ele qual for, um problema de hardware, por exemplo, e aí formata e a máquina volta a funcionar. Por que que isso acontece? Quando você está... Vou abrir o Paint aqui que é mais fácil de explicar, quer ver? Se ele vai abrir, acho que ele está usando toda a memória possível. Deixa eu ver se eu consigo abrir para explicar melhor. Bom, então quando você está utilizando o seu sistema operacional, deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar, ó, que isso aqui é o seu HD, tá? Então, o HD, ele grava da seguinte maneira. Deixa eu fazer umas retas aqui. Ele é dividido em setores, tá? Então, tem lá um monte de setorzinho. Aí, você vai gravando. Vai gravando. Deixa eu só pegar uma cor diferente. Você vai gravando, gravando, gravando e gravando, tá? Aí você apaga algumas coisas, né? Apaga, pá. Aí já tem coisa gravada aqui, ó. Aqui tá pegando 2 só de ódio. Bom, aí é o seguinte. Vamos supor, existe uma coisa chamada bad block. E o que que é o bad block? Bad block é um erro,
Vamos supor que esse setor está com erro, tá? Quando você formata, você pega o seu HD e formata ele, o que ele vai fazer, tá? Ele vai pegar e começar a gravar de novo. Então, todo esse setor aqui, ó, que estava gravado, tá? Ele vai começar outra vez. Então, se o seu bad block ainda ele está aqui, ó, enquanto não chegar nesse setor de novo, você não vai ter problemas. Então, enquanto você, porque eu disse que ele vai girando, ó. Então, enquanto você não chegar aqui, enquanto ele não chegar até esse banco de gravação, ele não vai ter problemas. Então, por isso que tem gente que fala assim, mas às vezes você pega uma máquina e você testa o HD e você fala para o cliente assim, mas tá com problema de HD. Ele olha para você e fala, não tá não, porque eu formatei, aí ele leva, às vezes, para outra pessoa, ele leva e fala, eu formatei e voltou a funcionar, tá funcionando normal. E aí, você você vai tentar explicar, porque é um setor, tal. Você vai explicar que é um setor que está com erro, não sei o quê, e assim vai. Tá bom? Então, por isso, aí, ó, olha o que já aconteceu comigo. Já aconteceu isso aí, tá? Por exemplo, eu testei uma máquina, era HD, tal, mostrei, tem alguns programas, depois eu vou falar para vocês. É, então, tem alguns programas que fazem isso, e aí você testa e fala. Aí o que aconteceu? A pessoa falou, não vou fazer não, levou em outra pessoa. Outra pessoa foi, formatou, e realmente, a princípio, ele formata, ele vai continuar funcionando até chegar lá no setor com defeito. Passou um tempo, deu problema, o mesmo problema. Aí a pessoa veio me procurou e falou, Lucas, mas... E falou a verdade. Só, eu formatei, eu levei para um cara para formatar, ele formatou e chegou a funcionar, né? Isso é legal porque isso acontece, tá? Isso acontece porque eu falei, porque ele volta, né? Então, a hora que chegou, a hora que você começa a usar, vai gravando e aí chega lá no setor com problemas, aí ele para de funcionar, tá? Então, por isso, é evidente que às vezes a formatação ela vai resolver várias coisas, tá? Mas não tudo, tá? Bom, aí é o seguinte, nós falamos a aula passada que o Windows 10 ele tem ali perdão, o Windows 10 ele é a nona versão do sistema Microsoft, né? Então, nós temos aí nove versões, cada uma com uma evolução, cada uma com uma característica diferente, umas melhores, outras piores. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês não podem se esquecer, é principalmente quando alguém vier perguntar para vocês qual a melhor versão do Windows. A melhor versão, pessoal, é aquela que o seu computador suporta. Então, como escolher uma distribuição? Qual que o seu computador suporta? Não adianta nada. Eu sei que muitas vezes vocês vão passar muito por isso, de o cliente olhar para vocês e falar, não, eu quero 10. Eu quero 10, porque o 10 no caso é o último, tá? Eu quero 10, você vai ver a máquina não suporta aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa é fazer uma análise, porque senão você vai ter dois trabalhos. E ainda, às vezes, o que pode acontecer com vocês é assim, às vezes você escutar ainda que você não fez direito, sendo que é a máquina que não suportava, a máquina que tinha problemas, tá? Bom, então, primeira coisa, como baixar o Windows 10? Deixa eu pegar ele aqui no Google. Vocês vão no Google, é simples, digita assim, ó, Windows 10 Download, tá? Então, o site da Microsoft, ele ainda tem o 10 e o 8, tá, pessoal? 10 e o 8 você consegue baixar direto do site da Microsoft. Bom, aí você clica aqui, ó, baixar a imagem,
Aí, ó, a primeira opção que vai aparecer, né? Porque é direto do site da Microsoft. E por que baixar direto do site da Microsoft? Porque você não tem perigo de pegar algum vírus, alguma coisa assim, que é quando você baixa por torrent e assim por diante, tá? Agora, o 10 você ainda consegue baixar e instalar e usar ele por 30 dias, tá? Ou você, ele ainda tem a opção de baixar o 8, 8.1 no site da Microsoft, tá? Ele te dá essa opção, mas o 8.1, ele não deixa você passar de um certo ponto, tá? Um certo ponto da instalação, porque aí ele vai te pedir o número de série, tá? Se bem que o 8, assim, é bem difícil de usar. Eu tô com uma máquina aqui que eu tô testando o 8 nela, porque ele é o 8 original, mas já vai tentando atualizar para o 10. Bom, aqui ele te dá a versão de atualização, não façam isso, tá? Por quê? Eu já testei, não fica bom. Fica muito ruim, tá? Então você vem aqui, ó, baixar ferramenta agora, e aí ele vai baixar uma ferramenta para criação de mídia. Tá? É bem simples de usar, ó. Você clicou em baixar, ele já vai começar a fazer o download aqui embaixo, uma ferramenta bem pequenininha. Você não vai ter problemas para baixar ela não, tá? Bom, baixou a ferramenta, é só clicar para ele iniciar ela. Ela tem um instaladorzinho, mas é um instalador bem simples. Aí que ele está começando, vai carregar o instalador. Vai te pedir permissão, né? Como toda ferramenta do Windows, ele vai te avisar que se você é administrador, sim. Se ele está carregando aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí que ele está carregando a ferramenta de download lá. Antigamente era mais simples, tá? Você só clicava, você só clicava e ele já baixava ISO. Agora ele tem essa ferramenta aí que é para executar o download. Aqui, ó. Aí pronto. Ele começou a carregar, ele abre essa ferramenta de instalação. E assim, vocês têm que tomar bastante cuidado no passo a passo. Por quê? Ah, porque vamos supor, vai ter umas opções de perguntar. E mesmo você não escolhendo a opção de atualização, tá? Ele pode vir a te perguntar, a deixar a opção de atualização ativada e você clicar sem querer. Tem que tomar bastante cuidado. Então, primeiro, você vai abrir essa ferramenta, tá? Termo lá, baixou na Microsoft, clica na opção aceitar e ele vai começar a carregar as informações da ferramenta. Tá carregando, fazendo alguns preparativos. E aí ele vai, já vai começar a carregar isso, tá?
Bom, aí, ó, olha aqui onde eu falei que vocês têm que tomar cuidado. É, nesse ponto, se você não prestar atenção e clicar ali, atualizar este computador agora, ao invés de você baixar a ISO do Windows 10, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o seu próprio computador. Então, não adianta nada. Você tem que lembrar de clicar na opção de baixo aqui, ó, criar mídia de instalação, clicar em avançar. Ele vai baixar algumas informações, ele vê pelo seu IP qual que é a sua região, tá? E aí, mas você pode mudar, tá? Por exemplo, você pode clicar aqui, ó, desmarcar e você pode baixar a versão 32 bits, por exemplo, tá? Versão as duas, aí vai ficar uma ISO pesadona, mas dá para baixar, ele te dá essa opção também. Ah, você pode aqui, ó, mudar e escolher. Ah, não, aqui é uma só, mas você pode mudar o idioma, tá? Mas vamos deixar essas recomendadas que é que nós temos aqui. Clicamos em avançar. Aí ele pergunta se você já quer criar um pendrive bootável, né? Isso não é também uma boa opção, tá? O ideal é você clicar aqui, ó, arquivo ISO, avançar. Por que não é legal já criar o arquivo bootável? Porque às vezes você pode estar com problema na porta USB, ela pode ter algum problema de conexão, até porque vai demorar isso aí, né? Não é só criar o pendrive bootável. Então, por isso que o ideal, né, é você baixar isso, tá? Escolhe o lugar onde você vai salvar, aqui na área de trabalho, depois salvar. Aí ele já vai começar a baixar, tá? Só fazer isso. Ele vai depender da sua internet, olha, ele já está baixando. Você pode usar o seu computador, a gente não vai utilizar ele mais. Cadê? Aqui, tá? Bom, então vamos lá. Aí você baixou a sua ISO, criou o pendrive bootável. Semana que vem eu vou mostrar como é que cria o pendrive bootável, tá? Deu boot lá, ele iniciou, começou a carregar essa tela. Então, começou a carregar a tela, né? Aí chega nessa que essa é a primeira tela, tá? Na primeira tela, que ele vai mostrar para você, que ele vai te exibir, perguntar o seu idioma, né? Na verdade, como aquela ISO é uma ISO baixada direto da Microsoft, eu só baixei o português. Então não tem como eu trocar aqui. Aqui é o formato padrão de moeda e aqui é o teclado. É a única coisa que a gente muda, tem que mudar para BNT2, se bem que o Windows 10, na hora que terminar a instalação, ele já vai verificar qual que é o seu teclado e vai é, 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 e vai e vai carregar o teclado correto para você, tá? Bom, então selecionei essas opções, clique em avançar. Aí tem duas opções aqui, ó: instalar agora ou reparar o computador. A opção instalar agora, que nós vamos usar, né? A opção reparar é assim: às vezes o seu computador desligou de mau jeito, ou então ele é, é, ou então ele, né, deu uma queda de energia, ou ele estava atualizando e deu problema, você pode tentar com a opção reparar. Qual que é o problema da opção reparar? Se você já tiver alguns problemas de sistema, tá? Ele vai dar erro, né? E vai ficar muito ruim, muito lento, tá? Por isso que geralmente quando ele começa a dar problema, principalmente de DLL, o ideal é o ideal é é, que você instale de novo, tá? Então aí você clica aqui, ó, em instalar, clicou em instalar, ele vai começar a carregar os arquivos, tá? Os arquivos de instalação.
Tá carregando ainda. Assim, quando você for fazer uma instalação por pendrive, quem já fez, você pode fazer tanto por pendrive quanto por DVD, tá? Que o sistema é o mesmo. O que que você tem que, a única coisa que você tem que se atentar é assim, o DVD demora bem mais que o pendrive, tá? É a única coisa que tem assim de diferente. Bom, aí aqui, ó, essa primeira opção é se você tiver a chave do produto, Product Key, né? Se você comprou, nós baixamos direto do site, mas não compramos nenhuma chave, então você clica aqui, ó, não tem a chave do produto. Aí ele vai te dar a opção de instalação. Essas são as versões. Você pode instalar a Home, Single, Education e a Pro. Hoje eu vi um vídeo falando que a Pro, a versão Pro do Windows 10, está custando R$ 1.000. Para ser mais preciso, 1.024. Né? Absurdamente caro. Tá? Aí a gente clica aqui, escolhe a sua a versão que você quer, clique em avançar. Bom, aí ele vai, é o termo de licença, né? Não tem outro jeito, tem que aceitar. A gente clica em avançar de novo. E aí vem a parte que mais importa. Todas as vezes, pessoal, todas as vezes que vocês forem instalar qualquer versão do Windows que seja, tá? É na opção personalizada. A atualização é se você já tiver uma instalação do Windows aí, tá? Vamos supor, você já tem uma instalação do Windows e você quer apenas atualizar. Mas mesmo assim, fujam disso, tá? Fujam dessa opção. Sempre optem por uma instalação do zero. Você clica aqui, ó, em personalizada. Então, essa aqui você não vai utilizar, tá? Personalizada sempre, todas as vezes. Clique em personalizada, ele vai mostrar o seu HD. Se o seu HD não tiver nada, vamos supor que você pegou uma máquina e o seu HD é zerado. Ele vai aparecer dessa maneira aqui. Se o seu HD tiver alguma coisa, por exemplo, você pegou uma máquina de um cliente, né, de uma outra pessoa para formatar, ele vai aparecer o tipo de partição que é, por exemplo, NTFS e assim por diante, tá? É, então, aí, ó, aqui tem umas opções. Vamos supor que você queira dividir o seu HD. Vamos supor que você quer usar lá, quando você quer usar C, D, E. Se eu clicar aqui direto em avançar, ele já vai começar a minha instalação, tá? Agora, se eu quiser pegar esse HD e particionar, dividir ele no meio, por exemplo, eu clico aqui ó, na opção novo, aí eu coloco o tamanho. Vamos supor que eu quero pôr 25 por 25. 25 mil. Vou dar aplicar. Vai me falar que ele precisa criar uma pequena partição de arquivos, eu dou OK. Depois eu pego essa outra opção, então aqui, clique em novo e clico em aplicar. Se eu não fizer isso e pôr para instalar na primeira ali, ele não vai aparecer para mim lá no sistema, tá? Na hora que iniciar o Windows, eu devia ter feito isso, né? Para mostrar para vocês também. Mas depois eu faço com calma. Se eu não fizer isso, ele não aparece para mim lá, tá? Eu tenho que ir lá em gerenciar e criar a partição manualmente. Eu vou excluir ela aqui, só para mostrar para vocês depois. Então, ó, ele está não alocado. Aí eu escolho a primeira opção. Eu já faço direto, tá? Eu já venho aqui, crio a nova partição, formato ela, porque aí me economiza um tempo depois lá. Mas vou mostrar como é que faz depois, tá? Escolho a minha partição que eu quero, clique em avançar. Ele vai começar a instalação. Aí aqui é onde demora um pouquinho, né? Porque ele fica carregando os arquivos aí do Windows, tá? Carregando os arquivos de instalação e ele vai fazendo a instalação do sistema aí certinho, tá bom? Então, agora ele vai começar a carregar os arquivos. Essa primeira parte, ele pega todos os arquivos que estão lá no seu pendrive ou que estão lá no DVD e começa a jogar no disco local C. Bom, enquanto ele está fazendo a instalação, vamos explicar algumas coisinhas para vocês, tá? Bom, primeiro de tudo, opa, deixa eu voltar um aqui.
o que é um sistema operacional, né? A gente já discutiu bastante essa questão de sistema operacional, né? Já falou um monte de vezes. Eu vou jogar esse textinho aí, eu vou jogar lá no grupo de vocês, tá? Aí depois vocês dão uma lidinha com calma, tá? É, deixa eu só dar um print aqui, eu já jogo lá, é mais rápido. Deixa eu jogar lá. Pronto, tá? Mas o que a gente tem que entender é que o sistema operacional é o que vai fazer a junção lá, a integração entre o software e o hardware. Bom, os sistemas operacionais, o que nós temos que entender? Como é que eles evoluíram, né? Os primeiros sistemas operacionais, então, vamos pegar os primeiros até computadores, antes da época dos sistemas. Os primeiros computadores, eles não tinham um sistema de gerenciamento, tá? É, então, ele era apenas input e output, você dava instrução, ele não processava, ele calculava, é, então, ele fazia o cálculo, tá? E exibia o resultado. Então, por isso que os primeiros computadores, se vocês forem pesquisar, tá? Eles têm, assim, eles têm aí é, é, uma dificuldade muito grande de uso, tá? Tanto que os primeiros computadores eram só engenheiros que conseguiam utilizar eles, tá? Aí o primeiro computador, o primeiro sistema operacional que fazia esse gerenciamento é o Unix, né? Que é o pai de todos os sistemas. Depois começam a vir os sistemas base DOS. E o que quer dizer um sistema DOS? DOS quer dizer Disk Operating System, que é um sistema operacional rodando dentro do disco. Então, por exemplo, antigamente não tinha HD, não tinha um HD que ia lá e você armazenava os seus arquivos, tá? O que você fazia era rodar direto, né? Então, por exemplo, mesmo depois, quando a Microsoft compra o DOS e vira MS-DOS, tá? Ela ainda continua até surgir o Windows da mesma maneira, tá? Você comprava o DOS, aliás, você comprava um disquete antiga, antigamente, colocava no seu PC e você rodava o DOS. É, por exemplo, você queria rodar uma aplicação, sei lá, o Lotus, que era um editor de textos. Você comprava o disquete com o Lotus 1, 2, 3, colocava lá e dava boot pelo esse disquete. Aí ele iniciava, tá? Depois surgiram os HDs e aí começam a surgir uh, os sistemas operacionais gráficos. Aí vem o Windows, primeiro vem o macOS, né? Depois vem o Windows. Tem um sistema anterior que o Brasil usou muito, que era o sistema da Amiga, né? Mas ele era umas telas, mas era DOS também. Era uma tela bem complicada de se usar. Aí, o que foi o diferencial da Microsoft, principalmente? O diferencial foi trazer uma facilidade de uso, tá? Bom, e aí, cada década, principalmente quando você vai ler grandes autores, né? Por exemplo, o Tannenbaum, ele separa desse jeito, ela é dominada por um sistema. Nos anos 60, o Unix, entre 70 e 80, tem os Apple, os anos 80, 90, até os anos 2000, o Windows, né? Nos anos 90 começa a surgir o Linux, mas ele vai assim começar a melhorar na segunda metade dos anos 2000 e de 2010 para cá, o Android domina o mercado, né? Basicamente é muita evolução dessa área de sistemas, tá? Bom, e o que mais nós temos que entender é o núcleo, tá? Por quê? Porque o núcleo ele é sempre o mesmo. Então, o que o kernel faz? Quando nós falamos que o sistema operacional é o que vai fazer a junção do software e o hardware, na verdade, se nós fôssemos levar ao pé da letra e tentar pegar essa informação e falar, não, ó, é dessa maneira aqui, tá? Nós teríamos que falar que o kernel que faz isso, tá? É o núcleo. Por exemplo, igual lá no Linux. No Linux, nós concluímos que
a parte gráfica nada mais é que um software que está rodando ali, tá? Quem manda mesmo é o kernel, é o núcleo que vai fazer esse comando. E lá no Linux o núcleo é o mesmo de todas as distribuições. Então, todas as distribuições lá usam o mesmo núcleo, tá bom? A gente não pode esquecer isso aí. Bom, e outra coisa que nós vamos discutir muito, outra coisa que vocês precisam saber muito é a questão de 32 bits e 64 bits. Então, primeiro, a gente já discutiu isso uma vez. Quem manda nisso aí é o processador. Então, o processador é o que comanda tudo isso aí. O processador, ele que vai fazer, ler a base de cálculo. E aí, nós já conversamos, 32 bits é 2 elevado a 32, que vai dar aproximadamente 2,3, né? Milhões aí. Bom, quando nós vamos instalar, nesse que nós baixamos, só tinha versão em 64 bits, mas se você baixa as duas, na hora de carregar lá, ele vai aparecer assim, ou vai aparecer em 32 bits ou x86. E nós já sabemos que ele tem esse nome porque os primeiros processadores da Intel, que é a que criou o padrão 32 bits, eles tinham esse nome, né? Os primeiros Intel foi o Intel i86, depois o Intel 186, 286, 386, até o 486, aí virou Pentium, aí depois virou, aí Pentium teve 1, 2, 3, 4, depois virou Dual Core Celeron, depois veio a série I, que está aí há uns 15 anos quase, aproximadamente, tá? Bom, e os 64 bits é 2 elevado a 64, que dá um número exorbitante. E aí você vai ver ele ou x64 ou então a AMD64. Porque também foi a AMD que patenteou esse tipo de base de cálculo, né? Então ela teve a patente, né? E aí por isso que ela usa também. Então você pode encontrar ou a nomenclatura x64 ou a AMD64. Igual eu falei para vocês, quem manda é o processador. Tem pessoas que falam, se você tiver mais que 4 GB, você já pode instalar os 64 bits. Hoje, hoje a gente sabe que não é assim, né? Que hoje é muito difícil um processador que não suporte uma arquitetura em 64 bits, né? Mas há um tempo atrás, principalmente na época que, que nós tínhamos ali a transição de 32 para 64 bits, muitos processadores não suportavam. E aí, como é que você sabia que o seu processador não suportava? Ou você ia lá e lia o datasheet dele, lia todo o manual dele, ou então, né, você simplesmente tentava. Na hora de carregar o sistema, carregar, na realidade, a instalação, o Windows já detectava que aquele seu processador não suportava, ele avisava que o seu processador não suportava o kernel daquele sistema lá. Aí tinha que instalar um x86. Então, o primeiro passo é o processador. Hoje, igual eu falei para vocês, todos os processadores suportam sistemas 64 bits e a quantidade de memória. Se você tiver, por exemplo, o meu computador aqui, ele tem 8 GB de memória. Então, se eu colocar um sistema 32 bits, ele vai ler os 2,3, desculpa, 3, é o contrário, gente, 3,2. Vamos pôr 3,2. Ele vai ler essa quantidade de memória e o resto eu vou perder. O resto simplesmente o resto ele simplesmente vai perder ali, você vai só ter na máquina. Isso aconteceu muito
quando os sistemas estavam migrando de 32 para 64, por exemplo, no Brasil nós tivemos muito esse problema, que às vezes sistema bancário, sistemas, né, bancários brasileiros, assim, a princípio, eles não liam sistemas de 64 bits. Aí você trocava o sistema, né? Às vezes o cliente tinha uma máquina super legal lá, de mais de 4 GB, é, e aí ele não podia utilizar aquela quantidade, tá? Mas agora, hoje, os sistemas todos rodam 64 bits, tá? Bom, então assim, outra coisa é a questão de programas, né? Aqui a gente sabe que um programa vai rodar. Todos os programas que forem para arquitetura 32 bits, eles rodam no sistema 64 bits. Então, por exemplo, eu tenho aqui, se você abrir aqui ó, o Windows Explorer, vocês vão notar que tem duas pastinhas de arquivos de programas. Uma tá só escrita arquivos de programas, ó, vou abrir aqui para vocês verem. Então, deixa eu abrir meu C2 pontos aqui. Então, ó, uma tem arquivo de programa normal, tá? E a outra, arquivo de programa x86. Essa arquivo de programa x86 é para programas que rodam em 32 bits. Agora, se ao contrário, se o meu sistema fosse 32 bits, tá? Isso não existiria. Essa pastinha ali não dá. Por exemplo, eu tenho programas para desenvolvimento de jogos, tá? Programas de edição 3D, e tem já há bastante tempo. Como eles não têm, eu não adianta, eu tenho que rodar. Se eu tentar instalar, ele já vai dar erro no começo e não vai nem rodar. Tá bom? Pessoal, tranquilo por enquanto? Bom, vamos ver na nossa instalação. Tá carregando ainda? Já tá instalado, tá carregando a nossa instalação aqui, ó. Tá? Depois, essa é a parte mais demorada. Quando ele começa a copiar os arquivos. Depois que jogou, já foi, tá? Bom, agora é o seguinte. Eu vou dar 5 minutos para vocês me responderem com as palavras de vocês o que, que é isso aí que é um sistema operacional, quais suas funções e cite exemplos de alguns. Por favor, respondam para mim lá no meu WhatsApp particular. Não joguem no grupo, porque fica mais difícil de eu saber quem fez e quem não fez, tá? Vai lá, 5 minutinhos para vocês. Podem fazer.
Ó, pessoal, só para vocês verem, ele terminou, agora ele começa a carregar e iniciar alguns serviços do Windows, tá? Então ele começa a carregar, porque o Windows, assim, quando ele tem um monte de dispositivo que ele vai instalando junto. Então, eu tava lá, né? É o que faz o Windows ser tão lento às vezes. Às vezes ele tem um excesso de lentidão, porque ele carrega milhões de coisas, né? Tem um monte de software e programas que você nunca vai usar e ele tá carregando aí. Bom, vamos lá. Então ele está carregando agora ainda. Ele ainda demora um tempinho. Outra coisa que vocês vão notar também, né? Essa demora da instalação. Quando eu sei que vai demorar mais, quando eu sei que vai demorar menos, depende, tá? Tem máquina que em meia horinha você já acabou, tá? Tem máquina que é muito mais rápida. Aqui nós temos alguns problemas maiores, tá? Um deles é o de estar rodando na máquina virtual. Então, como está rodando na máquina virtual, ele roda um pouco mais lento, mesmo a instalação, o sistema depois. E também tem duas máquinas abertas aqui, né? Ele tá o VirtualBox, ele dependendo do sistema que você for escolher, usa o orçamento. Bom, enquanto isso, enquanto ele está carregando aqui, deixa eu explicar umas coisas para vocês. Bom, então, primeiro de tudo, o uso do VirtualBox, pessoal. Uma das coisas que as pessoas às vezes têm dúvidas ou acha, né, que o tema é usado só na educação, só para vocês aprenderem. E não é assim, tá, pessoal? Ou, ou VMware, ou Virtual PC, qualquer um deles que você quiser escolher, tá? Ele é usado tanto, logicamente, no nosso aprendizado, no nosso dia a dia, mas também, tá? Ele é muito utilizado profissionalmente. Quando nós chegarmos lá em redes, vocês vão ver um monte de coisa que dá para fazer no VirtualBox, tá? Aí eu espero que até lá nós já tenhamos voltado, né? Pelo menos esse é a intenção. Lá na sala dá para vocês vão ver
que, por exemplo, dá para você, seja de internet, e rodar para gerenciar a máquina, tá? Dá para fazer isso. Então, o VirtualBox ele é muito feito para isso. Para vocês terem uma ideia, um data center, ele chega a ter em cada rack mais de 80 servidores. Você já imaginou se tivesse que pôr 80 monitores ali? Então não dá, né? Tem sistemas que fazem isso, que gerenciam data centers, aí ele vai gerenciando máquina por máquina. E se houver algum erro, algum problema, tá? Ele vai e comunica lá o seu server, né? O que ele tem que fazer, ou qual máquina que está inoperante ou inoperando com problemas, tá? Bom, então, uma das as características do Windows 10, elas são as seguintes. Ele é um sistema operacional que foi lançado em 2015, tá? A Microsoft lança esse sistema em 2015, já são 5 anos, e de lá para cá tem tido muitas atualizações. Inclusive a última foi em maio desse ano, uma atualização gigante, tá? E aí é o seguinte, pessoal, o que você tem que tomar cuidado? Essa atualização de maio, ela foi um pouco diferente das atualizações que o Windows tem. Eu tive um problema, aí foi questão de teste mesmo, eu peguei o meu notebook e atualizei, né? Ele demorou para burro para atualizar, terminou de atualizar, reiniciei e ficou muito lento, tá? E aí, na época, eu precisei formatar o meu PC, né? Que eu uso, que é esse que gerencia a aula de vocês, para instalar os programas para dar aula para a galera. E aí eu baixei a ISO nova e atualizei e não deu nenhum problema. Então, essa atualização, quem tinha uma ISO um pouco mais antiga, teve problemas, tá? Mas, assim, a Microsoft até hoje, ela não sinaliza se vai acontecer de ter, de ter um sistema novo, tá? Ou se vai continuar tendo só sistemas de instalação. Por quê? Porque a Microsoft, quando ela lança o Windows 10, a intenção dela era ter um sistema só, um produto para todas as plataformas possíveis, tá? Então ela queria que o Windows 10, ela quer ainda, a intenção da Microsoft é que o Windows 10 rode no seu computador, que o Windows 10 rode no videogame dela, né, no Xbox, rode em TV, rode em tablet, notebook e em smartphones também, tá? Ela tem um tablet que chama Surface, não sei se vocês já ouviram falar, é um tablet muito top, mas ele não vem para o Brasil por questão de impostos, tá? Então a intenção da Microsoft no primeiro passo era que esse sistema rodasse em todos os seus dispositivos, tanto que a loja hoje ela é integrada, tá? A loja é a mesma para todos os dispositivos ali, tá? Bom, e outros sistemas? Nós temos ali, baseando-se na definição de sistema operacional, né? Nós temos alguns, né? Tem o Windows, né? Que é o mais conhecido, mais usado de todos. O Linux, que nós trabalhamos bastante, né? Nas aulas. Eu tinha uma aqui pronta, se eu consigo mostrar para vocês. O iOS é, ele é muito, a instalação dele é muito simples, porque vem com a opção de recover e tem um bom e ele faz recover para você. Então é muito simples, tá? No PC. E o Android, que é o sistema aí da grande parte dos nossos smartphones. Bom, deixa eu mandar esse print para vocês também. Ele tem uma explicação mais detalhada de sistemas operacionais. Vou jogar lá no grupo lá depois. Vocês dão uma lida fazendo o favor. Deixa eu só copiar lá e jogar lá para vocês. E aí já a gente vai ver quando você inicia o Windows 10. Essa é a tela de bloqueio, na verdade. Mas quando você inicia e tem uma senha, ele inicia dessa maneira, tá? Você clica, essa tela sobe e aí inicia o sistema. Essa é a trabalho e uma das particularidades do Windows é o seguinte: a área de trabalho ela sempre foi, desde o Windows 90
O 311 é um pouco diferente, apesar da estrutura de janelas e pastas serem a mesma, a área de trabalho é um pouco diferente. Isso que faz o sucesso do Windows, tá? O que faz o sucesso do Windows é a interface tradicional e um pouco da interface Metro, que é essa lateralzinha aqui, tá? Vamos ver se ele já terminou, né? Agora já está carregando a inicialização. Bom, enquanto ele está carregando a inicialização, mais umas perguntinhas para vocês, tá? Bom, só explicando aqui, é, esse é o menu iniciar novo. Nessa lateral, ele carrega o iniciar padrão, tá? E aqui no meio ele carrega a interface Metro, tá? E aí ele consegue fazer os bloquinhos, tá? É os live tiles que eu já vou explicar para vocês. Aí tá carregando aqui já. Antes da gente começar a segunda parte, uma coisa muito bacana também do Windows é a questão da conta, tá? O que acontece? Você pode criar uma conta local, né? Ou então uma conta Microsoft. Você pode utilizar uma conta Microsoft. É, e aí, o que você tem que fazer? Se você não quiser pôr uma conta Microsoft, na hora da instalação você não pode estar conectado à internet, tá? Bom, ele ainda está carregando. Enquanto isso, o que eu quero de vocês? Respondam isso aí para mim também. Vocês só vão, ó, presta atenção, vocês só vão responder para mim, colocar assim, e colocar igual ali você vai ler, né? Colocar 01, certo ou errado, tá? É a única coisa que vocês vão fazer. Aí 02, você vai colocar o que você acha que é. Aí é a mesma coisa, tá? Não precisa copiar a pergunta, não. Tá bom? Então, vai lá, 5 minutinhos para vocês fazerem.
Bom, vamos continuar então, pessoal. Então vamos lá. Agora, então ele começa a carregar aí o Windows, né? Ah, deixa eu só corrigir aí, tá? Vamos voltar aqui. Espero que depois eu vou corrigir o de vocês certinho. Então, ó, primeiro, o Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft para servir de plataforma para receber outros programas, para editar vídeos e enviar mensagens para amigos e familiares. Certo, a primeira é correta. A segunda, o Windows é um sistema operacional que possui alguns concorrentes, marca alternativa que possui algum deles, o Linux, né? Três, é possível instalar o Windows em qualquer smartphone ou tablet? Não, errado, não é possível. Quatro, o Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, e assim como o Linux é gratuito. Não, ele é um sistema proprietário, ele é pago, tá? E cinco, o Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, que utiliza imagens, ícones, menus e outros aparatos. Além disso, possui recursos visuais para ajudar o usuário a controlar o computador. Exato, certinho. Então é certo, Linux, errado, errado e certo. Beleza? Bom, continuando então a nossa instalação. É, a primeira ele vai perguntar a sua região, Brasil, né? A não ser que nós estejamos, quem esteja em outro lugar, por enquanto é Brasil, né? Depois ele vai continuar carregando. Aí ele vai te perguntar qual o seu padrão teclado. Lembra que nós começamos a inicialização e o Windows é muito engraçado. Nós começamos lá a instalação, ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta é qual o seu teclado. Aqui ele pergunta de novo, qual o seu teclado, né? Vou escolher aqui a BNT2. Só que se você tiver conectado à internet, aí ele pergunta se você quer adicionar um outro, para quem tem, às vezes a pessoa usa dois teclados, um teclado USB, por exemplo, clicar em pular. Só que na hora que ele inicia, depois que acaba tudo, ele vê o seu teclado e muda de sozinho de novo. Se você não, às vezes você colocou um teclado que não é o padrão, ele muda sozinho. Bom, ele vai agora vai perguntar aqui algumas configurações. E aí aqui eu acho que agora ele está verificando minha rede. Então ele vai ver que eu estou conectado à internet, como ele usa a mesma conexão da máquina normal, tá? Tá? Então ele vai ver e ele vai tentar logar direto na Microsoft. Para que eu não coloque meu e-mail aqui, eu teria que desconectar a internet. Só que se eu desconectar a internet, vocês não vão ver, vai cair. Então eu vou ter que fazer a configuração com o meu e-mail, tá? Carregando ali, vamos ver se ele internet maravilhosa, ele deve estar carregando atualização. Outra coisa ruim do Windows é isso, né? Ele, às vezes você tá no meio de um trabalho, ele tá carregando atualizações aí, principalmente as mais indesejáveis, porque tem instalação que simplesmente você não quer, ou você não precisa, e assim por diante, né? Carre- Começar a trabalhar com as Windows. Vamos, Windows, vai logo.
Ele fica tentando, ele está conectando ainda, ele fica entrando lá na Microsoft. O que nós mais estamos fazendo é esperar a Microsoft. Vamos lá. Bom, enquanto ele está logando, eu vou explicar mais algumas coisas para vocês, tá? Só porque eu falei. Bom, aí pronto. Aí ele como é que você quer configurar, né? Ele é para uso pessoal ou de uma organização? Organização, se for de uma empresa. Ele é para ver se ele vai deixar eu passar sem criar minha conta. Mas acho que ele vai ver que tá, que ele já tá em conta, ele vai ver que eu estou logado, ele não vai deixar eu criar uma conta local. Tá aqui, ó. Aqui ele deixou. Olha só. Aqui eu posso pôr a minha conta Microsoft. O que é minha conta Microsoft? O meu e-mail lá, por exemplo, hotmail.com, outlook.com, assim por diante. É que eu acho que hoje a internet está tão ruim aqui que ele nem. Então, se eu quisesse, eu podia colocar em próximo. Como você geralmente instalar o e-mail da pessoa ali, simplesmente, né? Conta offline. Ou ele vai aparecer aqui, conta offline, ou então simplesmente vai aparecer aqui. Como você quer ser chamado, como chamar o computador e assim por diante. No nosso caso, eu clico aqui em conta offline e aí ele vai perguntar que nome que eu quero pôr de usuário para o meu computador. Tá? Vai, ó. Quem usará esse computador, você pode, se você quiser aqui. E ainda aqui, ó, ele te pergunta que se você quer criar uma conta online. Vamos lá, avançar. Aí ele te pede para pôr uma senha, você que decide se você quer pôr, quer avançar. Vou pôr uma senha aqui para mostrar um negócio para vocês. Uma senha super difícil. Confirmar minha senha, 1, 2, 3. Aí ele vai, se eu não clicar assim ah, em pôr senha, ele não ia me perguntar nada. Mas como eu cliquei para pôr a senha, ele vai me perguntar. Então vamos lá. Cidade onde eu nasci, na Grande Mirassol. Segunda pergunta aqui. Cidade onde os meus pais me conheceram, na metrópole de General Salgado. E a terceira, meu primeiro animal de estima. Minha escola. A primeira escola que eu frequentei chamava Tonico Barão. Essas perguntas são caso você esqueça a sua senha, tá? Eles vão te fazer as perguntas para você refazer a senha, já que você não tá com o seu e-mail. Quando você tá com seu e-mail, isso também não aparece, tá, pessoal? Só para quando você vai criar uma conta offline. Bom, agora aqui vem a parte que você tem que prestar mais atenção. Primeira coisa, ele quer que você, se você quer que forneça um histórico de atividades.
toda vez que você habilita uma coisa dentro do Windows, você tem que lembrar o seguinte, é algo a mais que vai carregar lá dentro, tá? Então, pensem sempre nisso. É algo a mais que você está carregando. Então, eu coloco não, eu não gosto, mas aí tem gente que gosta de utilizar esses recursos, tá? Mas é questão muito pessoal, não vai te fazer em nada. Assistente pessoal também é a Cortana, tá? E também ela só serve para carregar a memória, tá? É assistente por voz, também é pessoal. Eu não gosto, mas é alguém que tanto faz usar, tá? O problema é a sobrecarga de memória, principalmente que ela faz. Bom, aí aqui, ó, eu cancelo tudo isso aqui também. Igual eu falei para vocês, o problema da Microsoft é que todos os serviços que você deixa, ele não vai excluir, ele vai ficar rodando ali em segundo plano. E aí vai deixar seu sistema mais lento, tá? Que aceitar. Pode acontecer, dependendo da sua resolução, ele dividir essa página em duas também, tá? Às vezes você não consegue recusar tudo, tem que recusar em duas. Agora o sistema começa a falar, ele está preparando, aí ele vai iniciar a nossa área de trabalho. Lá ele está começando a iniciar, tá? Bom, enquanto ele está carregando, deixa eu explicar umas coisinhas para vocês. Depois a gente volta aqui na tela do Windows, tá? Uma das coisas que foram modificadas também foi essa interface touch. O que quer dizer isso aí? Um dispositivo, por exemplo, você tem um computador e sua tela é touchscreen, né? Ou tem aquelas que são docks, né? Que é um tablet e você coloca num dock e ele vira um computador. Ela vai abrir a tela por padrão desse jeito. Não que você não possa configurar para o padrão normal. Mas a sua tela touch ele abre na sua esquerda, você vai ter o menu iniciar comum e aqui ele abre a tela da interface metro, tá? Essa interface metro são esses retângulos aqui, são programas específicos, tá? E ele vai mostrar algumas coisinhas, por exemplo, se eu apertar o meu iniciar aqui, ó, e aí uh, ele sobe tanto uma faixa de menu, quanto ele sobe também a gente fala específicos para o Windows a partir do 8. A partir do 8 que começou a ter a partir do 8 que ele começou a ter esses programas que usou do 8, 8.1 e do 10. Tá? E aqui ele tem o menu normal, tá? O menu iniciar comum que a gente já está acostumado, já faz muitos anos que ele está em uso aí, tá? Outra coisa que você pode fazer também é criar várias áreas de trabalho. Vamos supor, tem pessoas aí que gostam de trabalhar com várias áreas de trabalho, né? Uma celular, uma para por exemplo, uma para você trabalhar, né? Para você ter suas aplicações de trabalho, outra para você ter suas áreas, suas aplicações pessoais, para joguinhos, essas coisas assim, tá? Então, às vezes as pessoas gostam de fazer isso. Para criar, né? É só você apertar o Windows e Tab. A tecla Windows e a tecla Tab, ele cria uma nova. E para mudar ela, né? Ou tem no cantinho, depois você criou a área de trabalho, você pode fechar. Já já a gente cria uma aqui para vocês verem. Bom, e aí eu criei a senha por causa disso. Se você apertar a tecla Windows L, ele habilita a tecla de bloqueio, tá? E aí ele, ele não deixa que o acesse sem digitar a senha, tá? Bom,
E o sistema de organização é com base em ícones, né? Já está careca de saber. E o que é um ícone? Um ícone, principalmente, ele é a representação gráfica de um arquivo. Então, todo programa ele tem o seu atalho de instalação por meio de ícones, tá? Bom, vamos voltar lá, ver se ele já iniciou o nosso Windows querido. Então, tá iniciadinho aqui, bonitinho. Aqui ele já viu minha rede. Uma coisa legal do 10 é com relação aos drivers, tá? Então, ó, ele já viu aqui que o meu driver não tá. Deixa eu só fechar outro aqui que tem um outro aberto pegando toda a memória RAM do mundo. Pera aí. Pronto. Agora ele vai diminuir o consumo de RAM. A gente consegue trabalhar melhor. Então vamos lá. Então ele abriu aqui, vocês viram, ele abriu uma tela mostrando que o meu driver estava desatualizado. E aí eu estava falando uma coisa legal do Windows 10, é o seguinte, você iniciou ele, colocou ele na internet, a primeira atualização é procurar os seus dados, então é a primeira de todas, tá? Primeiras é procurar os drivers. Aí esse é o Edge, mas não é a versão nova, tá? Esse aqui é a versão antiga. Ele vai pedir para você, como é o primeiro uso, ele vai perguntar o seu idioma, get started, tá? Uma coisa legal para você fazer aqui já é atualizar o Edge para a versão nova. A versão nova do Edge é muito boa, tá? Bom, e aí o seu sistema está instalado, né? Bonitão, pronto para uso, tá? É, E aqui está o menu inicial. Você clica aqui. Aqui tem uma barra de pesquisa do lado e aqui o menuzinho iniciar. Está carregando ainda, porque não abriu o iniciar. Você clica quando você quer saber se o Windows terminou de iniciar ou não, você clica no menu iniciar. Aí, ó. Aí aqui tem o menu iniciar normal e aqui a o, o- as interfaces Metro, tá? Bom, o que mais queria mostrar para vocês? A das áreas de trabalho, né? Se você apertar Windows e Tab, ele cria uma nova área de trabalho. Você vai ter a opção aqui, ó, nova área de trabalho. Aí, ó, como é que eu faço para navegar entre elas? Eu vou abrir, por exemplo, uma aplicação aqui, abrir o Internet Explorer, o Microsoft Edge, vou lá, vou abrir a minha outra área de trabalho aqui, que normal, ó, só apertar Windows e Tab, vou abrir aqui a loja. Então elas trabalham bem separadamente, ó. Então se eu apertar o Windows Tab, eu vou ter minhas aplicações aqui, né, rodando, né, da maneira que eu quiser. Qual que é o problema entre ter duas, três áreas de trabalho? O problema é a quantidade de memória RAM que você gasta, tá? E a quantidade de processamento também, né? Às vezes você tem que levar isso em consideração. Qual a parte boa? A parte boa é o gerenciamento. Você consegue gerenciar de maneira melhor, né? Bom, pessoal, outra coisa aqui que tem desde que o mundo é mundo, deixa eu só fechar essa outra área de trabalho aqui que tá só me dando trabalho. É o sistema de gerenciamento de janelas, né? Então, o Windows ele tem esse nome por causa das janelas. Então, se a gente apertar o Windows Z aqui, ele abre o Windows Explorer. Deixa eu fechar esse, né? Se a gente apertar o Windows Z aqui, que vai abrir o Internet Explorer e aí
o sistema de uso das janelas é o mesmo em qualquer distribuição Windows. Então, qualquer distribuição Windows que você pegar desde a 3.11, aí sim, tá? Ele usa o mesmo sistema. Aqui, fechar, maximizar ou restaurar e minimizar. Em todos eles, para você criar uma pasta, você vai num lugar vazio, botão direito, nova, aí você vai em pasta. Enquanto ele tiver azulzinho assim, ele é editável. Você digitou o nome, clicou fora, ele vai, já não vai ser editável mais. Então, um dos sucessos, um dos principais meios que a Microsoft fez com que a Microsoft tivesse sucesso e que o Windows fosse ainda é, é, um sucesso desse é porque ele tem o mesmo uso, né? Então, por causa disso, que até hoje, né? Por ele mesmo ele estando atualizando, está atualizando interface e coisas assim, tá? É, é por isso que ele é o mais usado. E outra coisa que eu sempre pergunto é por que que a Microsoft ela não termina com a pirataria do sistema dela? Porque o Windows é um dos de sistema operacional é o mais, né? Mas é um dos programas mais pirateados do mundo, né? Porque, já falei para vocês, não seria interessante para a Microsoft ela ter um sistema que ter algum jeito de não piratear o sistema dela, né? Não é interessante para ela. Bom, pessoal, aí é o seguinte, o sistema ele não está ativado. Se eu apertar o Windows e pause aqui, ó, qual que vai ser o meu problema? Ele vai habilitar essa tela, tá? Bonitona, mostra aqui o meu processador, quantidade de memória. Só que a hora que ele vai ver, ó, o Windows não está ativado. Esse Windows aqui eu posso usar por 30 dias, tá? Então, durante 30 dias eu vou usar normal até chegar. Aí chega uma hora, passou os 30 dias, ele vai começar a me dar avisos, tá? Se eu clicar aqui, ó, gerenciador de dispositivos, eu vejo os drivers que estão instalados, tá? No virtual, como ele pega do outro, dificilmente vai ter alguma coisa que não vai estar instalada, tá? Aqui mais o de vídeo mesmo que ele não encontrou. Mas se eu der umas atualizadas, ele vai achar o driver, tá? Então, o 10 com relação ao driver, ele é muito bom, tá? É só você ir atualizando ele, ele vai fazer. Bom, deixa eu tentar ativar aqui. Eu vou habilitar o pendrive. Para ativar ele é muito simples. Você vai no Google, digita ativador Windows 10. Mas uma das coisas que você tem que lembrar tem esse ícone aqui é do Windows Defender, tá? Se você não desabilitar o Defender, ele vai e ele não deixa você baixar a o seu ativador. Então você tem que abrir ele, você clica aqui, ó. Você dá 2 cliques nessa bandeirinha aqui embaixo. Só, tá? Ele vai abrir essa tela. Você vai clicar aqui, ó, em proteção contra vírus. Opa, peraí que fechou sozinho. Ele abrir de novo. Clica aqui em proteção contra vírus e a gente vai clicar aqui, ó, gerenciar configurações. Aí se você quiser instalar alguma coisa que tem que ativar, você tem que desabilitar tudo isso aqui, ó. Tá? Ele vai te avisar que tá sem proteção. Por quê? Porque os ativadores ele acha que é um vírus. Vamos tentar aqui esse habilitar o pendrive, lá tem o ativador. Eu vou conseguir fazer porque abrindo. Ah, não sei.
Ai, ele não tá- Agora foi. Bom, enquanto ele tá tentando iniciar o pendrive, lembra que eu falei pra vocês assim, ó, que lá eu não tinha habilitado, ó, ele é 50 GB de disco, ele tá aparecendo só 23. Como é que eu faço para aparecer o outro? Por que que eu gosto já de fazer as coisas lá dentro? Porque senão, na hora que eu inicio, ele não vai iniciar outra partição. Então eu tenho que clicar aqui, ó, botão direito em computador, tá? Então como é que eu faço para abrir essa tela primeiro? Ou eu aperto o Windows Z, ele abre o Windows Explorer, ou eu venho aqui, ó, tem a opção aqui na pastinha, tá? Ele abriu essa pasta. Eu venho aqui com o botão direito em computador e vou na opção gerenciar. Fui na opção gerenciar, eu vou lá procurar por gerenciamento de disco. Então você vai abrir o gerenciamento aqui, você vem aqui, ó, gerenciamento de disco. Aí ele vai aparecer, ó. Aparece aqui o que já tá pronto e o segundo que não foi criado ainda, tá aparecendo alocado. Agora é muito simples, ó, botão direito, novo volume simples, vai aparecer assistente, você clica em avançar. Não vamos mudar, que você quer criar a partição inteira. A letra, ele vai pegar a próxima letra que tiver. Aqui, como ele viu uma partição onde está isso, ele pega E ou você pode escolher uma letra. Vamos pôr a Z, só para contrariar, tá? Clique em avançar. Você pode dar um nome para ela, por exemplo. Geralmente o pessoal coloca documentos, para arquivos. Arquivos. Clique em avançar. Ó, não marque essa opção, ativar compactação de pastas, tá? Porque eu já vi dar muito erro de arquivo depois que as pessoas criam, marcam essa opção. Não marquem ela. Clique em avançar, depois em concluir, ele já vai formatar para nós, né? E vai mostrar aí. Ah lá, já habilitou. Olha lá, os meus arquivos agora tem uma partição. Se eu clicar aqui, olha lá, ó, Z de Zabumba, tá? Deixa eu tentar só de. Ai, meu pendrive não tá. Ele não tá habilitando o pendrive, só porque eu queria já ativar. Estranho. Bom, depois eu vou jogar ativador aqui. Ver se agora ele vai ler. Não, ele não tá querendo ler meu pendrive, tá de mouse. Mas com o ativador, tem um ativador aqui no pendrive, era fácil. Bom, só mas depois eu mostro pra vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, muito simples, né? O que vocês têm que tomar bastante cuidado? Por sequência, como é, então, aí você pode ir direto no site da Microsoft, tá? O problema, só que lá no site da Microsoft, a mais atual é o 10. Se você baixar o 8, você vai precisar do número de. É, é muito simples, não tem dúvida. Pessoal, alguém tem alguma pergunta?
Tranquilo? Bom, então agora a última do dia. Podem responder, por favor. Vai lá, pessoal.